santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos. Você também que nos assiste na sua casa, também tem o privilégio de participar deste culto, também seja bem-vindo. Nós vamos, nesse instante, dando continuidade ao nosso culto, ao nosso Deus, fazer uma oração de adoração ao Senhor. Aí mesmo onde você está, peço ainda que, mais uma vez, baixe sua cabeça, iremos nos dirigir ao nosso Deus através desta oração que eu mesmo farei. Oremos. Senhor Deus, Deus soberano, Deus excelso, Deus criador do céu e da terra, Deus que também é redentor, o Deus que homem nenhum pode suportar a tua presença. Senhor, reconhecemos a tua soberania, a tua grandeza, o teu poder, mas também, Pai, reconhecemos e desfrutamos da tua misericórdia, da tua compaixão, da tua bondade para conosco, na condição de teus filhos, ó Deus. O Senhor tem nos abençoado ricamente, tem nos alegrado o coração, tem nos dado a bendita esperança do Senhor e desfrutado, cada um de nós, da paz do Senhor. Senhor, Tu és digno de toda a nossa honra, de toda a nossa glória, de todo o nosso louvor, de toda a nossa submissão, de toda a nossa obediência ao Senhor. Ó Pai, nós vivemos neste mundo, Senhor, com este objetivo, com este propósito de podermos servir ao Senhor. E para isso pedimos que o Senhor nos ajude, a dia após dia, vivermos de maneira que o Senhor seja exaltado e glorificado. E agora, Pai, neste momento que nos reunimos para cultuar ao Senhor, também carecemos, ó Pai, da Tua assistência, da Tua direção. Pedimos ao Senhor que dirija o nosso coração, dirija o nosso pensamento, para que cada ato deste culto, Senhor, redunde em louvor, em glória, em honra ao Teu santo nome. E suplicamos ao Senhor que alimente a Tua igreja, que aumente a nossa fé em Ti, nos fortaleça espiritualmente, através da porção da Tua palavra que será exposta nesta noite. Que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada visitante, ó Deus que está entre nós. Teu Espírito Santo conforte, console, fortaleça, abra o entendimento, ó Deus, e conceda-lhe mais e mais da Tua graça. Em nome de Jesus e para a Tua glória é que oramos. Amém. Convido o presbítero Daniel que possa tomar parte aqui também comigo na liturgia, e ele vai dar prosseguimento à nossa liturgia com a leitura do Salmo 103. Que a graça do Senhor esteja com todos. Leiamos o Salmo 103, dos versículos 1 ao 11. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os teus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longâmino e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados,
nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Amém. Respondendo a este texto, eu os convido para que cantemos o hino Castelo Forte 155. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo trance agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos se perder, família, bens trazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Os irmãos podem se assentar. Convidar a nossa irmã, Dona Leci, que esteja fazendo uma oração de contrição ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado para conosco até aqui neste momento, por estarmos na tua casa, Senhor, com o nosso coração alegre, por poder, Senhor, louvar o teu nome e engrandecer a ti, Senhor. Te oramos neste momento, Senhor, por cada um de nós que estamos aqui presentes, que possamos estar aqui, ó Pai, com o nosso coração e a nossa mente, ó Deus, abertos para ouvir a tua palavra e compreendê-la, ó Deus, e colocar em prática a cada dia da nossa vida. Abençoe-nos, ó Deus, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez eu os convido que abram suas Bíblias agora no Evangelho de João.
capítulo 3, dos versículos 16 ao 21. João 3, 16 ao 21. Mesmo assentados, eu vou convidar os amados que façam esta leitura alternadamente comigo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Amém. Então, um texto muito conhecido de nós todos. E Deus é maravilhoso demais para conosco quando Ele entrega o seu Filho unigênito para morrer por nós. E nós sempre temos a oportunidade de estar confessando os nossos pecados enquanto estivermos aqui ouvindo esta palavra que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Pois todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E se hoje aqui há alguém que ainda não ouviu a voz de Deus, abra seu coração para que o Espírito Santo esteja falando contigo esta noite. E respondendo a esse tão belo texto, nós vamos estar dando continuidade agora com a equipe de cânticos que estará nos conduzindo. Vem, esta é a hora da adoração. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que tu escolher o tesouro maior terá. Teu coração.
joelho se dobrará. Mas aquele que tu escolher, o tesouro maior terá. Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso, né? Que nos deu vida e tem cuidado de cada um de nós. Em todo tempo eu Louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Alegra-se no Senhor a minha alma. Alegra-se no Senhor a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Alegra-se no Senhor a minha alma. Alegra-se no Senhor a minha alma. Vamos estar fazendo uma oração, agora intercedendo pela mensagem. Gostaria de pedir que o presbítero Pedro esteja intercedendo nesta hora. Deus santo e bendito, nós louvamos e engrandecemos o seu nome por tudo que o Senhor é, ó Pai. Pelo seu poder, a sua glória, o seu amor, pelas nossas vidas, pelo privilégio que temos de sermos chamados filhos teus. E agora te pedimos, ó Pai, que esteja abrindo as nossas mentes para entendimento da tua palavra, para que teu servo, ó Pai, o reverendo Valmir, venha falar não acerca de si, mas do Senhor Jesus, que é o nosso exemplo, ó Pai. Que possamos aprender pela explanação das Escrituras, que possamos meditar nessa palavra e torná-la prática através da mudança da nossa mente, ó Pai. Sabemos que o pecado que tenazmente nos assedia nos faz agir de forma contrária aos teus preceitos, mas também sabemos que os teus escolhidos possuem o Espírito Santo que nos faz, ó Pai, nos achegarmos a Ti, que faz querermos, ó Pai, corrigir os nossos erros. Nós pedimos ajuda-nos porque somos fracos e pecadores. E fala conosco através de cada palavra nesta noite, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. A palavra está com o reverendo Valmir. Bom estarmos aqui. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor neste momento, lá no texto de 1 João. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículos de 1. Eu vou percorrer todos os versículos de 1 a 10, mas a princípio eu quero ler com os irmãos os versículos de 1 a 6. Certamente você já experimentou de um grande amor na sua vida. Não já? Mas calma aí, não precisa ser necessariamente uma grande paixão, um amor de um homem para uma mulher. Mas talvez o amor do pai, da mãe,
dos seus entes queridos, é sobre um grande amor que eu quero falar com você hoje à noite. A você também que está aí na sua casa, que nos assiste, gostaria de chamar a sua atenção também. Quero falar com você sobre a grandeza do amor de Deus que se revela nos filhos seus, os verdadeiros cristãos. E o texto do apóstolo Pedro, do apóstolo João, nos instrui a respeito desta verdade. Acompanhe a leitura que está aí no texto, de 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 10, mas eu vou ler inicialmente os versículos de 1 a 6. Nos diz o apóstolo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como Ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu, diz o apóstolo João. A grandeza do amor de Deus se revela na vida dos filhos seus, se revela na vida dos verdadeiros cristãos. Em primeiro lugar, meus irmãos, essa grandeza do amor de Deus se fez de você que é um cristão, um dos filhos de Deus. A grandeza do amor de Deus se revela de maneira especial sobre os seus filhos. E ela se revela na vida dos cristãos, na sua vida, fazendo de você um filho de Deus, uma filha de Deus. É isso que o apóstolo João está nos ensinando aqui em primeiro lugar. Veja que o apóstolo João inicia aqui este capítulo 3, chamando a nossa atenção para para a grandeza do amor de Deus por nós. Neste mundo, nós temos testemunhado alguns atos de amor, especialmente no contexto do socorro aos menos favorecidos, pessoas mais carentes. Eles têm sido alvos do amor ou de atos de amor, que em geral esse sentimento, essa atitude é motivada por um sentimento de compaixão, de misericórdia em querer socorrer aquele que carece, que necessita da nossa ajuda ou da ajuda de outros. E aí nós temos testemunhados muitas vezes atos de bondade, de misericórdia, de amor, embora não com tanta frequência como gostaríamos, como deveria ser, e nem com tanta generosidade e altruísmo que é característico do amor incondicional, e especialmente o amor incondicional de Deus para conosco. Mas isso acontece, infelizmente, porque nós, homens, seres humanos, somos imperfeitos. E as manifestações de amor que nós podemos dar ao próximo, elas são limitadas, elas são imperfeitas. E isso se manifesta muitas vezes através de uma doação de uma roupa, de uma campanha para a entrega de uma cesta básica, de uma Amitex, às pessoas que estão necessitadas. Embora, meus irmãos, estes atos de amor sejam benéficos, sejam necessários também,
Contudo, eles estão muito longe, muito distantes de serem comparados com a grandeza do amor de Deus revelada nas Escrituras pelos seus filhos, por nós, como João aqui mesmo nesse texto nos apresenta. Você já parou para pensar no tamanho do amor de Deus por sua vida? Já parou para pensar no tamanho dessa grandeza do amor de Deus para com os seus filhos? Meus irmãos, o amor de Deus, ele é único. Ele é incomparável. Ninguém além de Deus pode nos amar como Ele nos amou por meio do seu Filho Jesus Cristo. E eu creio que dois aspectos nos ajudam a entender um pouco melhor a grandeza do amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida também. O primeiro aspecto é a nossa condição. A minha condição e a sua condição, quando Deus resolveu nos amar, quando Deus resolveu nos alcançar com esse grande amor. Meus irmãos, nós vivíamos numa condição de condenados à morte. Condenados à morte pela sua própria justiça, justiça de Deus que é reta, que é justíssima. Devemos lembrar que nessa condição, Deus nos encontrou. E nessa condição de condenados por Ele mesmo, pela sua própria justiça, Ele resolveu nos amar e nos constituir legalmente seus filhos. A nossa condição, meus irmãos, antes de sermos alcançados pelo amor de Deus, ou quando Ele nos vem ao nosso encontro para nos amar e nos salvar, era semelhante à de um condenado à pena de morte. Todos nós tínhamos sobre nós essa sentença de morte. Aliás, desde o Jardim do Éden, quando os nossos pais pecaram, quando Adão e Eva pecou no Jardim do Éden. Essa condenação de Deus, ela era justa e ainda é justa para aqueles que estão debaixo dessa condenação. Pois a Bíblia vai dizer que todos nós pecamos contra Deus e Ele nos puniu com a sua justiça. Gênesis capítulo 2, versículo 16, Deus dá esta ordem para Adão e Eva. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí está a lei de Deus. Eles desobedeceram e a lei de Deus precisou ser aplicada de maneira justa, de maneira correta, e o homem passou a experimentar a morte, está debaixo do poder da morte, tanto física quanto espiritual. Quando nós chegamos no Novo Testamento, na Epístola de Paulo aos Romanos, nós vamos encontrar claramente esse ensinamento no capítulo 3, versículo 23, que é um texto muito conhecido da igreja. O apóstolo Paulo vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outro texto conhecido é o 6:23, que vai dizer para nós que o salário do pecado é a morte. Portanto, meus irmãos e irmãs, a nossa realidade, ao sermos encontrados por Deus com este grande amor, era uma realidade terrível, era uma realidade de condenados pela própria justiça de Deus, pela própria mão de Deus que é justa, por causa da nossa desobediência, do nosso pecado. E ainda assim, Ele resolveu amar a minha vida e a sua vida e salvar-nos, tornando-nos seus filhos, tirando-nos essa condição de condenados para a condição de livres. Éramos pecadores, todos nós condenados. Assim éramos, e Ele nos amou e nos livrou. Esse é o primeiro aspecto que nós devemos considerar quando falamos do amor de Deus. Amar aqueles que nós consideramos, amar aquele que você considera uma pessoa boa, uma pessoa agradável. Talvez você não encontre tanta dificuldade, mas amar aquele que você tem alguma resistência, alguma dificuldade, aquele que talvez lhe fez um mal, lhe fez uma ofensa, você vai encontrar uma dificuldade muito grande. Todos nós ofendemos a Deus com os nossos pecados. E ainda assim, como condenados pela justiça de Deus, Ele resolveu nos amar. Um outro aspecto que realça o grande amor de Deus para conosco é ainda quando Deus vem ao nosso encontro. Deus vem ao nosso encontro, ao encontro de pessoas, não pessoas que o apreciavam, não pessoas que o admiravam,
Não pessoas que amavam a Deus, mas pessoas que eram inimigos de Deus, ou inimigas de Deus. Nossa condição, ao sermos encontrados por Deus, pelo amor de Deus, era uma condição de inimigos de Deus. Devemos lembrar que a causa do juízo de Deus contra nós foi por conta da nossa própria rebeldia contra Deus, a começar de Adão e Eva. Pois quando pecamos, quando qualquer pessoa que vem a este mundo e se torna um pecador, obviamente, o pecado nos faz rebeldes contra Deus e, portanto, nos leva à condição de inimigos de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer a esse respeito, lá em Romanos capítulo 5, versículo 7. Ele vai dizer assim: dificilmente alguém morreria por um justo. Veja, por um justo. Ele diz, é difícil alguém morrer por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas aí vem a fala dele agora. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, ou para convosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua própria vida. Portanto, Deus nos amou e nos salvou quando nós ainda éramos inimigos de Deus, nos encontrávamos nessa condição de pecadores e que odiávamos a Deus e o ofendíamos com o nosso viver, com o nosso pensamento, com os nossos desejos e nosso coração. Meus irmãos, esses dois aspectos, eles diz respeito à nossa realidade quando fomos encontrados por Deus e ao revelar sobre nós este grande amor, nos alcançando com esse grande amor. Você era indigno. Você e eu éramos imerecedores do grande amor de Deus. Mas ainda assim, Ele quis amar você e resgatar você e amar você de tal maneira que te fez um filho e uma filha dele, uma filha de Deus. Depois que nós consideramos essa realidade, nós podemos então compreender melhor as palavras de João agora, quando ele diz no versículo 1 do capítulo 3, vede, olha como ele chama a sua atenção, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. O presbítero Pedro, na sua oração, ele orou dizendo, agradecendo a Deus pelo seu grande amor para conosco. Eu não combinei com ele não sabia que eu ia pregar sobre esse tema aqui. Mas ele, na sua oração, agradeceu a Deus pelo seu grande amor para conosco, nos tornando seus filhos. O apóstolo João está chamando a sua atenção para esta verdade, para esta realidade. A grandeza do amor de Deus. Veja como Deus te amou. Grandemente, profundamente. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você que era inimigo de Deus, você que odiava a Deus, você que ofendia a Deus com o seu viver, com os seus pecados, Deus resolveu te alcançar. Que amor é esse? Que amor extraordinário, que amor único, que amor especial de Deus, meus irmãos. E o apóstolo João diz, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele diz, e de fato somos. Veja que João não tem dúvida nenhuma. E você que crê em Deus, que crê em Jesus, que entregou a sua vida para Ele, que procura viver obedecendo a sua palavra, também não deve ter dúvida nenhuma no seu coração, que você é um filho, que você é uma filha de Deus. Meus irmãos, que declaração maravilhosa de João. Que declaração confortadora do apóstolo do Senhor. Essa declaração deve gerar no meu coração, no seu coração, uma alegria indizível. Que privilégio. Que privilégio os cristãos têm hoje, os verdadeiros cristãos, neste mundo pecador, neste mundo corrompido, de serem chamados filhos de Deus. João não tem dúvidas de que Deus nos constituiu seus filhos por causa do seu grande amor para conosco. Por isso ele confirma, de fato, somos filhos de Deus. Meus irmãos, João, quando fala essa verdade, certamente ele ouviu dos lábios do próprio Jesus Cristo. E quando você percorre o seu evangelho, o evangelho de João,
você vai perceber este ensinamento. No capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 27, temos o registro: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte do Pai. João ouviu o Senhor Jesus falar isso. O Senhor Jesus aqui está declarando para eles, para os seus discípulos, que o Pai vos ama. Ele ouviu dos lábios do próprio Jesus Cristo. O capítulo 17, que é o capítulo especial do Evangelho, que é a oração sacerdotal de Jesus Cristo, no Evangelho de João, nós temos a declaração que diz o seguinte: Jesus dizendo ao Pai, na sua oração: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Filhos de Deus. Palavras dos lábios do próprio Jesus Cristo. O capítulo 20, versículo 17 de João ainda, nos diz: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas. E é interessante esse texto de maneira especial, sabe por quê? Porque é um texto, é uma fala de Jesus após a sua ressurreição. Ao ser encontrado por Maria Madalena, Jesus declara o seguinte para ela: não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai, para meu Pai. Mas olha o que ele vai dizer: mas vai Maria, vai ter com os meus irmãos. Quem são os irmãos de Jesus aqui? Os apóstolos, os seus discípulos. E o que ele manda dizer através dessa mulher? Ele manda dizer o seguinte: dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai. Jesus Cristo está dizendo isso. Ele está declarando isto. Eles são filhos de Deus. Para meu Deus e vosso Deus. É por isso, meus irmãos, que João não tem dúvida nenhuma em afirmar que nós, o grande amor de Deus, nos constituiu seus filhos, suas filhas. E por isso agora ele chama a nossa atenção, como povo de Deus também, como filhos de Deus também, para este grande amor de Deus por nós, por sua vida, a ponto de lhe conceder esse grande privilégio. Portanto, se você crê em Jesus Cristo, se você é um discípulo seguidor do seu evangelho, da sua palavra, dos seus ensinamentos, se você que me ouve nesta noite, através também do nosso canal, se você o ama Jesus Cristo e ama a Deus, o Pai Celestial, de todo o seu coração, essa palavra é para você, essa palavra é para todos nós que nos encontramos nessa situação. Por isso, meus irmãos, eu digo para vocês nesta noite que João está escrevendo para cristãos, não apenas da sua época, mas também para os nossos dias e para outros até a volta de Jesus Cristo. Esse ensinamento é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo e que o amam e são seus seguidores e vivem na prática dos seus ensinamentos. Se você que está aqui nesta noite, se você que me ouve e me vê, se identifica com essas características, você não deve ter dúvida nenhuma de que você também desfruta desse privilégio. Você é um filho, uma filha de Deus. É um privilégio inestimável. É um privilégio eterno que desfrutam aqueles que creem em Deus por meio de Jesus Cristo. São filhos de Deus por causa do seu grande amor para conosco. Assim, olha só que legal. Você pode declarar como o apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 38 de Romanos, quando ele vai fazer a seguinte declaração: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar ou separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia!
Louvado seja o nome de Deus, que olhou para a minha vida, que olhou para a sua vida, nós indignos, nós merecedores da justa condenação de Deus, nós que odiávamos a Deus, nós que éramos inimigos de Deus, e Deus olhou para a sua vida e quis amar você e libertar você das trevas para a sua maravilhosa luz. Viva consciente desta verdade. Viva desfrutando desta realidade de que você é um filho e uma filha de Deus. Mas em segundo lugar, eu quero destacar ainda, com base nesse texto, algumas implicações dessa nova condição que você vive como um filho de Deus. Dessa nova realidade que você vive como filha de Deus. E a primeira implicação tem a ver no seu relacionamento com este mundo. E qual é essa implicação? Como filho de Deus, a nossa relação com o mundo se torna incompatível. Não há compatibilidade. Aqui o apóstolo João vai dizer no versículo 3, na parte inicial: por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo, ao Senhor, a Deus, a Jesus Cristo como um Salvador. A palavra mundo aqui, meus irmãos, tem a ver com o conjunto de valores morais que são conceitos e pensamentos escolhidos e que determinam o modo de vida de um indivíduo ou da sociedade como um todo, mas que são conceitos, que são pensamentos, que são valores contrários aos valores estabelecidos na palavra de Deus. É isso que significa a palavra mundo aqui nesse contexto. Se o mundo vive seu próprio modo particular de vida, à parte e contrário aos ensinamentos, à palavra de Deus, é natural. É natural que ele não reconheça a você e a mim, porque nós não pertencemos mais a este mundo. Porque nós não seguimos mais a estes valores. Nós não praticamos mais estas práticas que são pecaminosas e que são contrárias à palavra do Senhor. Por isso o mundo olha para você e o reconhece como um estranho. Não lhe acolhe mais. Porque você não faz parte mais do modo de vida do mundo. É por isso que o Salmo primeiro vai nos alertar sobre o conselho dos ímpios, sobre roda dos escarnecedores. Não há mais compatibilidade no nosso relacionamento com o mundo. Por isso ele diz, o mundo não nos conhece. Mas o apóstolo João também apresenta aqui uma justificativa para esse desconhecimento. Ele vai dizer, como eu já li para vocês, que o mundo nos trata assim porque o mundo não conheceu a Deus. E não conhece a Deus. E nem o reconhece como Deus. E também não reconhece os seus filhos. Por isso há esse desprezo. Por isso há essa rejeição. Por isso há até mesmo a perseguição da parte do mundo em relação aos filhos de Deus. Kistemarker, um comentarista bíblico, a respeito desse texto, ele vai dizer o seguinte. Ele diz que o mundo é hostil. E é mesmo. É descrente. E é também. Porém, não conhece os filhos de Deus. João aqui, continua ele, diz que os descrentes não conhecem, não conseguem, nos entender, pois eles não conhecem a Deus. O mundo descrente vive separado de Deus e jamais entenderá a importância do nosso relacionamento espiritual com Deus. Se nos tornássemos amigos do mundo, ou se nos tornássemos do próprio mundo, estaremos abrindo mão da nossa condição de filhos de Deus. É por isso que o próprio João aqui nas suas epístolas, ele vai dizer, nas suas cartas, ele vai dizer que o crente não pode amar mais o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E aí completa esse autor dizendo, ao rejeitarmos o mundo, confirmamos o nosso relacionamento com Deus. Não há compatibilidade. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã,
deve estar preparado para essa rejeição do mundo. Aqui mesmo no capítulo 4 dessa epístola, João vai dizer: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Como cristãos, amados, nós devemos estar preparados até mesmo para a perseguição do mundo. E quando formos perseguidos, entendemos que isso não é novidade alguma. A Bíblia já nos alerta quanto a isso. Por isso o apóstolo Pedro, escrevendo aos cristãos da sua época, ele diz o seguinte, preste atenção que ele vai dizer: amados de Deus, né? Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. E o fogo ardente aqui é a perseguição, são as provações. Destinado a provar-vos, como se de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Nós precisamos ver com mais naturalidade, entendendo a condição do mundo e a nossa condição como filho de Deus. Entendendo que não há mais compatibilidade em o crente se relacionar com o mundo pecaminoso e com a prática pecaminosa do mundo. Não há mais casamento. Você foi libertado do mundo para servir a Deus em santidade, em obediência, em retidão. Essa é a primeira implicação que eu quero deixar anotado aí no seu coração, na sua mente. Se você é filho de Deus verdadeiramente, entenda isso. Não há compatibilidade no relacionamento com os valores deste mundo. O mundo vai rejeitar você como um crente, como um filho de Deus. Mas à medida que você rejeita o mundo, você confirma o seu compromisso como filho de Deus. Uma segunda implicação, meus irmãos, que nós temos aqui no texto também, é que como filho de Deus, você tem um relacionamento especial com Deus. Um relacionamento especial que garante bênçãos, tanto no presente quanto no futuro. E esse relacionamento especial só tem aquele que é filho e que é filho de Deus. E ninguém mais. Veja o que diz o apóstolo João no versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E veja que ele diz isso... aqui nos soa como um tom de grande privilégio já. Se antes você era inimigo de Deus, se antes você era um condenado pela justiça de Deus, João está dizendo, você agora é um privilegiado, porque você é filho de Deus. Então ele diz, agora somos filhos de Deus. E aí ele acrescenta, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, ou seja, o que vai acontecer conosco no futuro é ainda mais extraordinário, é ainda mais glorioso. O que Deus tem preparado para a sua vida e para a minha vida. E ele diz, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ele está falando de Jesus Cristo. É como se ele dissesse, caros amigos, meus irmãos em Cristo, agora somos filhos de Deus. E aquilo que viveremos ou viremos a ser, não foi ainda revelado. Você ficará encantado. Você ficará impactado com aquilo que será revelado no dia da vinda de Jesus Cristo. Como nos diz o apóstolo Paulo em suas cartas também. Salomão, em Provérbios capítulo 3, versículo 12, vai dizer o seguinte com respeito a essa relação de pai e filho, ou Deus nos amando como pai, a nós como seus filhos. Ele vai dizer, porque o Senhor repreende a quem ama. E aí o ponto que eu quero destacar é esse aqui. Assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Deus ama você como filho. E portanto você está num relacionamento especial com Deus. Como filho de Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 3, vai dizer a respeito de Deus, Deus aqui, através do profeta, se referindo ao seu povo, ele vai dizer o seguinte, e Jeremias tem esse privilégio de ouvir, ou de ver essa fala. Ele diz nessa visão, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo,
o que Deus disse a respeito do seu povo. Deus disse: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Muitos gostam desse texto e até usam em casamentos. Mas essa é uma declaração de amor de Deus para com os seus filhos, para com o seu povo. Meus irmãos, aqui João reforça o ensino de que o Pai, de que Deus, o Pai Celestial, nos ama e quis nos tornar seus filhos. O povo de Deus hoje, todos nós precisamos entender mais e valorizar mais este alto privilégio que nós temos. Meus irmãos, não é qualquer coisa. Deus libertou a sua vida. Você que era um condenado, uma condenada que estava caminhando em direção ao inferno, que não tinha esperança de vida após a morte, Deus te resgatou e te constituiu filho de Deus. É um alto privilégio. E nós precisamos reconhecer este alto privilégio que Deus nos concede, de sermos chamados filhos de Deus. E João aqui diz que isso se refere ao nosso contexto presente. Nós já desfrutamos dessa realidade hoje. Mesmo pecador como você é, tenha certeza que Deus o trata, se você crê nele, já entregou a sua vida para ele, Deus te trata como um filho seu. Deus não te trata como um escravo. Deus não te trata como um inimigo. Deus te trata como um alvo do seu amor. E por isso ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, pagando esse alto preço. Ele diz: agora somos filhos de Deus. Isso soa em tom de admiração, de exclamação, de reconhecimento desse grande privilégio. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar sobre o alto valor que tem a sua vida? Deus o constituiu em filho, em filha de Deus. Você foi agora libertado para viver fazendo a vontade do Pai, viver agradando o Pai e viver desfrutando das bênçãos do Pai que Ele reservou para a sua vida também. Mas João aqui destaca para nós, meus irmãos, o privilégio não apenas a ser desfrutado no presente, mas também no futuro, após a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos diz que ainda não foi revelado o que há de ser. A Bíblia nos promete que na ressurreição nós desfrutaremos de um corpo perfeito. Que após a vinda de Jesus Cristo, os filhos de Deus, viu? Apenas os filhos e as filhas de Deus desfrutarão. Se já são abençoados hoje, serão abençoados muito mais após a volta de Jesus Cristo. Eles desfrutarão de um novo céu, de uma nova terra, perfeitas. Eles desfrutarão da presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo, convivendo conosco. Eles desfrutarão de uma vida sem pecado. Eles desfrutarão, ou vocês, e eu junto com vocês também, que eu não quero ficar de fora, que eu não sou bobo não. Desfrutaremos de uma vida de alegria perfeita e intensa. O que Deus tem preparado para os seus filhos será revelado no último dia, mas já está prometido aqui na palavra de Deus. Você já vive desfrutando dos privilégios de filhos de Deus agora no presente. Mas não se esqueça e considere essa verdade, esse privilégio do que Deus tem preparado para você na eternidade. Mas há uma outra implicação da sua vida como filho de Deus. E esta terceira implicação tem a ver com uma vida de pureza. Aqueles que foram constituídos filhos de Deus devem viver uma vida de pureza, desenvolver uma vida de santidade. Por isso ele diz no versículo 3, ainda a parte final: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Querido, querida, o pecado não faz parte mais da sua vida como algo normal. Você foi libertado do domínio do pecado, de uma vida de pecado. Deus te libertou. Como filho de Deus, você não pode mais viver na prática do pecado.
Ele diz ainda no versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E aqui João revela a condição de todo ser humano. Todo ser humano neste mundo, desde o menor até o mais experiente, até o mais velho, se enquadra na condição de transgressor da lei. Isso é uma péssima notícia, porque representa a nossa triste realidade. Mas João não para aí, ele prossegue, ele vai nos dar a boa notícia. Versículo 5, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Qual é a boa notícia? Se você é filho ou filha de Deus, você foi libertado. Você tem a condição de não viver mais sob o pecado. Você agora tem a condição de viver uma vida de pureza diante de Deus. Veja que eu estou dizendo uma vida de pureza. Não estou dizendo que você vai viver uma vida de perfeição, 100%. Mas você já desfruta de uma vida de pureza. Você experimenta cada vez mais uma vida de retidão, de santidade, com a graça de Deus que você tem na sua vida. Ele disse aqui, foi para isso que ele se manifestou. Jesus Cristo, apesar de todo ser humano ser pecador, ser transgressor da lei, e por ele mesmo não conseguir se libertar desse jugo, do domínio da escravidão do pecado, aqueles que foram alcançados por este grande amor de Deus, estes têm esse privilégio, têm essa força, não neles mesmos, mas vinda do próprio Deus, por meio de Cristo, de agora poder dizer não ao pecado. Você vai lutar e você vai vencer. Você já luta e você já é um vitorioso. Em Cristo Jesus, você já é uma vitoriosa. Você, sendo filho, filha de Deus, você não vive mais entregue ao pecado. É o que João está dizendo aqui. Essa realidade ele termina aqui dizendo, é para todo o que vive pecando, ou seja, aquele que não o viu e não o conheceu. Se você conhece Jesus, você não é mais escravo do pecado. Se você conhece Jesus, se você é filho de Deus ou filha de Deus, essa é uma implicação importante para a minha vida e para a sua vida. Desenvolva uma vida de pureza, de santidade, na presença de Deus e na presença daqueles que vivem à sua volta. João declara, irmãos, que Jesus veio a este mundo com a missão de tirar os pecados. Aliás, João Batista também falou isso, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, que declaração maravilhosa! E João aqui, o apóstolo, afirma, confirma esta mesma realidade. Portanto, se você permanece em Cristo, você não vive mais pecando. Mas há uma última implicação que eu ainda quero destacar para os irmãos. Como filho ou filha de Deus, você deve viver tendo a consciência de que neste mundo existe os filhos de Deus e existe os filhos do maligno. O diabo é o enganador. O diabo é o mentiroso. E aquele que não vive pela palavra, ele vive enganado. Mas você recebeu a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Como filho e filha de Deus, você tem a unção, como diz o próprio João, a unção aqui é a presença do Espírito Santo na sua vida. E se você tem o Espírito, se você é filho de Deus, você também tem esse conhecimento da verdade. Qual é a verdade neste mundo? Esse mundo é composto de filhos de Deus e de filhos do maligno. No versículo 7, João diz, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, e muito menos pelo próprio diabo, né? Podemos acrescentar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Meus irmãos, João aqui distingue, faz essa distinção claramente, os filhos de Deus e os filhos do diabo, pelo modo de vida que vivem. Ou seja, os que praticam a justiça e os que vivem na prática do pecado.
Mas a questão aqui é, por si mesmo, que ninguém consegue praticar a justiça que agrada a Deus se não for por meio de Jesus Cristo, se não for tornado filho de Deus. Por isso que João nos dá essa boa notícia, meus irmãos, eu quero que você guarde no seu coração, quando ele diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mais um glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo veio a este mundo para destruir as obras do diabo que condenavam, escravizavam as pessoas, escravizava a minha vida e a sua vida também. Por isso ele diz, olha que bonito, versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus. E o que é o nascido de Deus? O convertido pela palavra. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, é a natureza divina, é a natureza de Cristo. Ora, diz João, esse não pode viver pecando. Por quê, João? Porque é nascido de Deus. Aleluia. Então você não é obrigado mais a viver pecando, porque você não é mais filho do diabo. Você não é mais filho deste mundo. Você não é mais um condenado pela ira, justiça de Deus. Você foi libertado. E você é um filho de Deus. Essa é a boa notícia. Aquele que é nascido de Deus, ou seja, o verdadeiro convertido pela palavra, esse está livre da escravidão e do domínio do pecado. Nascido de Deus são todos os cristãos verdadeiros. Esses vivem não mais na prática do pecado. E aí eu pergunto para você, nesta noite: você se identifica com estes que têm a divina semente? E João vai concluir, o versículo 10. Olha a conclusão de João. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E a justiça aqui, irmãos, é aquilo que é correto. É interessante você observar e aprender com a Bíblia que, basicamente, a vida cristã se resume em duas coisas, de maneira prática: amar a Deus e amar o próximo. E aquele que ama a Deus, de maneira prática, ele vai amar o seu irmão, amar o seu próximo e fazer o bem a ele. É assim que vive o crente. Isso é praticar a justiça, fazer o bem às pessoas, fazer o bem ao próximo e não fazer o mal. Esse desejo é da natureza pecaminosa. E por vezes, como filhos de Deus, somos tentados a fazer isso. A fazer o mal ao invés de fazer o bem. A odiar ao invés de amar. Mas isso não será mais natural, não é mais natural na sua vida. Porque quando você age assim, a sua consciência cristã lhe constrange, lhe reprime e lhe leva ao arrependimento. A palavra de Deus lhe conduz ao arrependimento. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Veja que João resume a vida cristã, prática, no relacionamento uns com os outros, em duas palavrinhas: amor e justiça. Ame o seu próximo, ame ao seu irmão. O contexto aqui é ao irmão. Ame ao seu irmão. Isso é característica do verdadeiro cristão. E pratique o que é justo, pratique o que é correto. Essa é a última implicação. Meus irmãos, viva consciente de que esse mundo existe os filhos de Deus e os filhos do diabo. Em qual dos dois grupos você se enquadra? Se você entregou a sua vida para Deus, você vive neste mundo e na eternidade viverá como filho de Deus. Quero fazer algumas aplicações breves e rápidas. A primeira é esta, meus irmãos: a grandeza do amor de Deus faz de você um filho de Deus. Você tem experimentado isso na sua vida? Um dos primeiros sinais que
será manifestado em sua vida, como eu destaquei aqui, é na sua relação com o mundo. Se você foi alcançado pela grandeza do amor de Deus, você não vai se sentir mais confortável em compartilhar dos valores pecaminosos deste mundo. Uma outra aplicação, que eu posso chamar de um outro sinal aqui importante também, que é como filho de Deus, você deve viver no presente, desfrutando de todos os privilégios como filho de Deus e tendo a consciência de que viverá na eternidade dos privilégios que já estão prometidos na sua palavra. E aí eu pergunto para você, que importância tem a volta de Jesus para você? Como filho de Deus, você sonha com isso? Que importância tem a sua vida para Deus agora? Essa semana eu conversava com minha esposa e dizia, olha, quanto mais eu vivo, eu percebo que a razão da nossa vida neste mundo aqui, a razão da minha vida é para a glória de Deus. E como é que você vive para a glória de Deus neste mundo aqui? Você já pensou sobre isso? É nas coisas mais básicas, é no que você faz, é na maneira como você vive. Você faz para Deus, você vive para Deus. Uma outra aplicação, meus irmãos, como filho dele, você pode e ainda deve viver o presente desfrutando da sua santidade. Você tem cuidado dos seus lábios, do que você fala, das suas palavras? Tem se preocupado em produzir palavras que santifiquem o nome de Deus e que abençoem o seu irmão, o seu próximo? Você tem se preocupado com os seus pensamentos, com o seu coração, com o desejo que vem no seu coração? Ainda como filho de Deus, você tem se esforçado para praticar o amor ao seu próximo e fazer o que é reto em relação a ele? Que Deus nos ajude e nos capacite a que sejamos filhos de Deus cada vez mais aperfeiçoados, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Queridos, eu quero convidá-los a se colocar em pé. Nós não vamos cantar um hino hoje, depois aqui da mensagem, mas nós vamos orar, encerrando o nosso culto, e logo após impetrarei também a bênção do Senhor. Eu convido o nosso liturgo a nos conduzir nessa oração e depois eu farei a impetração da bênção. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, porque tu és bom, és magnífico para conosco e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã na vida de cada um que está aqui nesta noite, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque o teu amor é tão grande, ó Senhor, que o Senhor deu seu Filho unigênito para morrer naquela cruz no nosso lugar, ó Pai. Ali estava reservado por aqueles que pecam contra ti, mas nenhum de nós poderíamos aplacar a tua ira. Por isso, através do teu amor, o Senhor deu seu Filho, que era, ó Pai, santo, 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 sem nenhum pecado, sem nenhum dolo, e se entregou por nós naquela cruz para nos perdoar e nos santificar, ó Pai, para que tivéssemos acesso a Ti, ó Senhor. Nós sabemos que só temos este acesso porque o Teu Filho se entregou pela Tua própria vontade, ó Pai, para morrer por cada um de nós. Nós Te agradecemos, ó Senhor, porque nós não somos merecedores de tão grande graça. Mas se estamos aqui nesta noite, ó Pai, é porque esta graça superabundou os nossos pecados, ó Senhor. E o Senhor nos dá o privilégio de estar aqui para ouvir esta mensagem da parte de Deus para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, que haja salvação no nosso meio, ó Senhor. Que haja mudança de vida, ó Pai, santificação. Que haja, Senhor, naturalidade em nossas vidas para ouvir a Tua voz através dos Teus servos que trazem a Tua mensagem, ó Pai. Tire, Senhor, as escamas dos nossos olhos, como fizeste com Paulo, e faça, Senhor, que cada dia mais nós venhamos enxergar somente a cruz de Cristo em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, pedindo mais uma vez
nos renova, nos limpa e perdoe os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso amado Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo repouse sobre todos vocês, meus irmãos e irmãs, e sobre a Igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém, amém. Meus irmãos, louvado seja Deus por esse privilégio que Ele nos dá. Privilégio que Ele dá aos seus filhos e filhas, né? Meus amados, é bom revê-los mais uma vez e poder cultuar ao meu Deus juntamente com você, juntos adorando e servindo ao nosso Deus. Me alegro com a sua presença aqui conosco nesta noite. Quero agradecer ao Tiago. Quem é Tiago dos dois? Tiago e ao Vitor. Gabriel. Eu mudei aqui o seu nome, né? Gabriel. Sejam bem-vindos. São sobrinhos do Daniel? Tu tá ficando velho, hein, menino? Esconde, né? Sejam bem-vindos, viu, queridos? Prazer tê-los aqui conosco e possam voltar outras vezes, também serão bem recebidos. Que Deus os abençoe ricamente. Creio que não temos mais ninguém pela primeira vez, né, conosco, ou alguém que mereça dar algum destaque nesse sentido. Meus amados, nós estamos retomando, depois dessa breve período de férias, né? Passou tão rápido, mas foi bom, Deus nos renovou, nos abençoou. Estaremos novamente aqui na quarta-feira, dando continuidade ao nosso estudo na carta de Tiago. E você que pode, participe, venha. Nós estamos tendo também os cultos presenciais às quartas-feiras, tá bom, meus irmãos? Por falar em cultos presenciais, o conselho esteve reunido ontem, domingo, hoje, e nós tivemos aí dando mais um passo em relação à liberação dos trabalhos presenciais. Nós, já há um bom tempo, estamos muito preocupados com os irmãos e irmãs do grupo de risco que estão limitados, estão impedidos de estarem participando dos cultos aqui à noite e de quarta-feira. O conselho, a nossa comissão que estuda, faz esses levantamentos, nos trouxe a sugestão e o conselho então acatou, aprovou. E nós queremos já adiantar para os irmãos, depois você vai ver lá no YouTube, né, as orientações de maneira mais clara e mais precisa, mas nós queremos já adiantar aos irmãos que o conselho resolveu atender aos apelos, né, de alguns irmãos, na verdade todos, né, do grupo de risco, que estão desejosos de participarem também, como nós estamos participando dos cultos. Mas como eles irão participar? O conselho decidiu que nós faremos culto matinal, exclusivamente para os irmãos do grupo de risco e os oficiais da igreja. Por que os oficiais da igreja? Vocês sabem que nós já estamos tendo há algum tempo encontro dos oficiais da igreja aos domingos pela manhã. Então nós estaremos juntando, considerando também que nos oficiais nós não temos só tão jovens assim, temos já alguns experientes também. Então já fica todo mundo aqui, até porque os oficiais também dão assistência também nos cultos, né? Em receber, em abrir e fechar. Então nós estaremos a partir de novembro, 1º de novembro, recebendo aqui na igreja os irmãos do grupo de risco e os oficiais da igreja para culto matinal das 9 às 10 horas da manhã. E o conselho vai manter também o encontro dos oficiais, só que mais reduzido. Antes nós estávamos aí com 1h30, em média, nós vamos reduzir para meia hora, que vai ser logo depois do culto. Então 1 hora de culto e mais meia hora de encontro dos oficiais, que aí a gente atende também a determinação da municipal aqui da nossa cidade. Então, a partir do dia 1º de novembro, você já pode divulgar para a irmã, o irmão, que já faz um tempo que ele não participa.
E certamente nós iremos também providenciar para que esses irmãos sejam contemplados também com a Santa Ceia do Senhor. Nos tempos normais, nós tínhamos Santa Ceia no primeiro domingo à noite e no terceiro domingo pela manhã. Então, possivelmente, nós voltaremos a ter a Santa Ceia no terceiro domingo pela manhã também. Creio que era isso, presbítero Pedro, que é o nosso relator da comissão, com relação a esse assunto. Só complementar para os irmãos que a decisão de trazer eles pela manhã, né, e não à noite era para não limitar a quantidade. Nós já temos recebido o máximo dentro da igreja, né? Então nós conseguimos contemplar todos os irmãos e também garantir mais segurança com menos gente de manhã. É verdade, o conselho considerou também essa questão, porque nosso desejo era que eles também participassem aqui do culto à noite. Mas nós já estamos quase no limite. E desses irmãos são em média uma dúzia de irmãos que retomarão aos trabalhos presenciais da igreja. Então aí nós teríamos que limitar através de inscrições. Então nós entendemos que podemos atender os dois lados, né? Fazendo dessa forma com o culto matinal das 9 às 10 horas da manhã. Ok, queridos? No mais, uma boa semana, que o nosso bom Deus continue iluminando a sua mente, guiando o seu coração, guardando e protegendo a sua vida e preparando você e eu cada dia mais para o nosso encontro com Ele. Amém. Deus abençoe, um forte abraço a todos.